antes de começar essa história, né, cegonha, eu quero contar uma coisa muito legal. Eu vou contar hoje a história da Bruna Arendt. Ela é casada com o Tiago e o seu filho é o Elias. E na semana que vem, galera, eu vou contar a história da Bruna, casada com o Tiago, que teve o parto da Bela. Oi? Como assim? Não são as mesmas pessoas, gente. Mas olha que legal, é o mesmo nome, o nome do marido é igual, só muda o nome do filho. Incrível, né? E as duas têm histórias lindas e maravilhosas de, vitória. Mas hoje vamos então contar a história maravilhosa do nascimento do Elias. A Bruna sempre foi uma mulher extremamente determinada e sabia que ela já queria desde o começo um parto o mais natural possível. E para isso ela sempre foi buscar informação. Ela já sabia que ela tinha que fazer alguma coisa para conquistar realmente o seu sonho. Então ela já foi atrás de informação, já foi atrás de médico que trabalhasse com a linha do parto humanizado e foi atrás também do quê? De uma doula. Quem será? Quem será? Quem será? Eu me chamo Bruna, engravidei em fevereiro de 2018. Desde pequena, eu sempre tive muito medo de qualquer procedimento cirúrgico. Então, eu cresci idealizando sempre ter um parto normal, né? Porque eu sempre morri de medo da cesárea. E desde quando eu me casei e comecei a ter planos de futuramente engravidar, eu já fui atrás de informações, né? Por meio de conversas e de contato com pessoas, eu acabei conhecendo a Tiffany. E fiquei amiga dela no Facebook, né, nas redes sociais, exatamente 2 anos antes de eu engravidar. E eu já sabia desde o começo que eu queria ela do meu lado, por tudo que eu acompanhava, né, todo aquele lindo trabalho, aquelas mães, aqueles bebês, assim, me deixavam sem fôlego, né. E foi assim, quando eu descobri a gravidez, né, estava exatamente com 6 semanas, já agendei uma reunião com a Tiffany, já fomos conversar com ela, naquela expectativa de como ia ser. Inclusive foi ela que me indicou a médica também, porque até então eu não tinha médico, só sabia que eu queria ela do meu lado, até então médico eu não tinha. E graças a Deus ela me deu uma boa indicação, eu tive uma boa equipe do meu lado, e que fez com que tudo desse muito certo, do jeito que eu planejei. E aí ela fez o curso de parto. No curso de parto eles se encantaram, foi muito legal a participação dos dois e abriu os olhos deles para que justamente eles assim lutassem pelo seu parto. E o marido, o Tiago, foi muito participativo, anotou tudo, compreendeu a importância dele no dia do parto e falou: deixa comigo que o Elias vai nascer assim com muito amor e carinho. E foi exatamente o que aconteceu. Dentro de toda a minha gestação, a gente fez, eu juntamente com o meu marido, a gente fez um curso para parto normal. E foi muito engraçado porque a gente aprendeu muita coisa lá, né? Muita coisa assim que até então era desconhecida, os reais indicativos para uma cesárea, os processos, né? As etapas do trabalho de parto que até então eu não conhecia. E foi engraçado de ver o meu marido saindo desse curso, tipo um expert em parto normal, né? Então, a partir desse momento, ele comprou a minha ideia, me acompanhou em tudo, me ajudou em tudo. E aí a gestação foi passando, aquela barriga foi crescendo, ela uma mulher super linda, maravilhosa, loira. Inclusive, gente, o Elias, cara, ele é com certeza o meu bebezinho mais loirinho que nasceu até hoje. Eu brinco que ele é o meu Gasparzinho, a coisa mais linda do mundo. Vocês vão ver, logo vai aparecer fotinho dele aí para vocês babarem um pouquinho. Durante a minha gravidez, a partir do momento que eu assinei o contrato com a Tiffany, né, sempre estava em contato com ela, tirando dúvidas, né, com os meus medos, com as minhas angústias. E o papel dela sempre foi me acalmar, me ajudar, né,
me fazendo entender o meu corpo e se empoderando do meu corpo, dessa máquina que é o corpo humano. E a gestação foi passando. Ela então foi curtindo aquela barriga, curtindo aquela emoção de poder gerar o Elias. E a gestação sempre foi muito assim tranquila. Mas tudo começou a mudar no final da gestação. Com 38 semanas, galera, ela teve um aumento então da sua pressão arterial, que levou ela a ficar 3 dias no hospital. E aquilo, para muitos, mas muitos médicos, já seria um indicativo de cesárea, com certeza absoluta. E ela começou assim a ficar cada vez mais nervosa com essa situação e pensando que poderia realmente todo aquele sonho, todo aquele projeto que ela fez ir por água abaixo. E ela pensou, nossa, ou eu vou para um parto induzido, que a médica falou que era uma possibilidade, ou eu vou direto para cesárea. E ela falou, não pode, isso não pode acontecer, vai dar certo, a gente vai conseguir. E graças ao medicamento e à atenção da sua médica, a pressão arterial dela foi normalizando e depois desses 3 dias ela estava em casa, realmente assim, tudo certo. Então foi legal dela conseguir ter, e é isso que a gente fala da diferença quando você tem uma equipe que trabalha com o parto normal e com o parto humanizado. Porque se não fosse, ali já seria um indicativo para ela ir para cesárea com certeza absoluta. Mas a médica dela colocou medicamento, deixou ela em observação no hospital. Eles faziam a medicação e faziam o monitoramento da pressão arterial o tempo todo. E as coisas foram normalizando. A ponto, gente, de depois que ela saiu do hospital, ela estava batendo perna na cidade, né, cegonha? Para eliminar as pendências dela. E foi exatamente então isso que ela fez. Depois que a PA então normalizou, lembro certinho que na segunda-feira, dia 22, a gente teve a pintura da barriga, a vivência de despedida da barriga. E ela participou da vivência. E foi um momento muito gostoso de eu poder estar ali com ela já muito mais calma e tranquila. A gente passou aqueles dias tensos, pensando que poderia ser, né, uma mudança de planos, mas tudo deu certo. Então, para ela estar ali pintando a barriga, ainda com Elias no seu ventre, e tudo certo para que ela pudesse ter o seu parto normal e humanizado, fez aquela vivência ser mais emocionante ainda do que já é. E foi uma delícia pintar a barriga dela, foi uma delícia poder passar para ela o meu conhecimento como doula, de acolher aquelas mulheres. O meu parto ele estava previsto para o dia 7 de novembro de 2018. Né? Então eu parei de trabalhar com 37 semanas e 4 dias, não lembro muito bem, mas com 37 semanas parei de trabalhar. Numa segunda-feira eu participei da vivência lá no Besser com a Tiffany e com umas outras mães lindas, grávidas, assim como eu, né, com minha barriga explodindo. E foi assim, na segunda eu participei dessa vivência lá, aprendi as técnicas, aprendi tudo. Me empoderei, né, mais do que eu já sabia, do que eu lia. Aprendi todas as técnicas de respiração, de posições. Inclusive, a última vivência, né, foi 2 dias antes do nascimento do meu Elias. Até, gente, olha que interessante. A Bruna depois participou da vivência do puerpério, que é quando os bebezinhos já estão aqui fora, e aí a gente conversa sobre o puerpério. Ela participou junto com a Lorena. Olha, do relato de parto de semana passada. Inclusive, se você ainda não assistiu esse relato, já vou deixar até o linkzinho aqui, ó, um card para você assistir. Que esse relato de parto também tá muito emocionante. Vinculado à minha vida, né? Né, cegonha? Você me sacaneou no aniversário da Iris, né? Mas voltando ao relato de parto, então, da Bruna. Ela foi para a vivência, saiu de lá super feliz, alegre e contente. E aí, gente, no dia seguinte, dia 23, ela estava batendo perna, então, lá no centro, acho que foi no centro aqui de Curitiba,
para poder eliminar as suas pendências, para comprar as últimas coisinhas do enxoval, para organizar a mala da maternidade, porque eu bati bastante na tecla ali na vivência da importância da gente eliminar as pendências, para que justamente o seu psicológico esteja bem preparado para a hora do parto. E ela muito obediente, tudo que eu falava para ela fazer, ela obedecia, e ela foi então eliminar as suas pendências e passou o dia inteiro caminhando, batendo perna mesmo, que com certeza auxiliou um pouquinho mais para ela ter um parto tão lindo como foi o parto dela. E na terça-feira fui resolver os últimos detalhes, né? Pintar cabelo, fazer depilação, comprar a banheira que até então eu não tinha, acertar os últimos detalhes. E eu já senti algo diferente naquele dia, já senti a minha barriga meio dura, né? Falei, opa, as contrações de treinamento, né? Tudo que eu já tinha aprendido. E no final daquele dia, eu comecei a me sentir diferente. Já entrei em contato com a Tiffany. Aí ela falou, descansa que logo você pode entrar em trabalho de parto. À noite, obviamente, ela já começou a sentir o quê? Contrações. E as contrações cada vez mais fortes foram deixando ela incomodada, ela intensa ali, né? Aquela dor vinha e ia, e ela começou a entrar em contato comigo e eu disse pra ela, Bru, bora jantar alguma coisa, tomar um banho e tentar descansar, porque eu acho que nessa madrugada o Elias vai vir e você tem que ter energia. Ela, obediente novamente, fez exatamente o que eu falei, e ela foi comer. Óbvio que assim, ela não comeu uma coisa assim tão leve, como eu tinha falado, ela foi comer uma boa costela. E aí, cegonha, você adora uma boa comida, né? Gente, se tem uma coisa que estimula o trabalho de parto, é alimentação, é comida. Você comer uma coisa que você tá com muita vontade, uma coisa assim de desejo mesmo, aquilo libera o quê? Ocitocina, hormônio do prazer, endorfina, norepinefrina, que são todos hormônios que vão estimulando para que teu útero contraia. E ela comeu aquela boa costela e foi ali que, start do trabalho de parto. E as coisas começaram a ficar cada vez mais intensas. Dito e feito. Não passou nem meia hora da nossa conversa, eu resolvi descansar e de repente minha bolsa estourou. Meu marido ligou para ela, que prontamente nos atendeu, né? Os dois conversaram, ela já pedia dicas de como eu estava, com a coloração da minha água, papapá, e partimos para a maternidade. Ela saiu ali da mesa, né, gente, depois do jantar, aquelas contrações já mais intensas, mais fortes, e o que aconteceu? Ploft! Rompeu a bolsa. Rompeu a bolsa e as contrações já, uma atrás da outra, e ela já foi correndo para a maternidade internar, e eu fui ao encontro dela, porque a gente sabia que realmente ia ser rápido o negócio. Começou muito intenso, e a gente internou na maternidade, talvez um pouquinho antes, poderia ter segurado um pouco mais, mas até talvez por ansiedade de todo mundo ali, e ela estava com um pouco de medo ainda, a gente acabou fazendo internamento com 6 centímetros. Eu gosto de internar lá com 7, quase 8 de dilatação. Mas não teve problema nenhum, ela já estava em fase ativa, que é o momento real e importante de a gente internar na maternidade. Chegamos lá às 11h30 da noite. E ela já estava na recepção me esperando. Foi assim, aliviador chegar e ver que ela estava lá me esperando. Né? Porque era aquilo que eu queria. Eu queria ela do meu lado e eu sabia que com ela tudo ia se encaminhar da melhor maneira possível, juntamente com a minha obstetra. Caminhamos diretamente para a sala de parto e lá ela foi me indicando, vamos caminhar, vamos brincar, vamos exercitar na bola. E a cada contração, com aquelas mãos de fada, ela fazia aquela massagem que parecia simplesmente a dor se encaixava, né? Não posso dizer que a dor sumia porque não sumia, mas ela se encaixava no meu corpo de uma maneira mais suave. Então ela chegou na maternidade, 6 centímetros de dilatação, olhei para ela e falei, precisamos estimular para o trabalho de parto evoluir. Então, bora caminhar. Vamos caminhar naqueles corredores e vai, caminha, bola de pilates, intercalamos então caminhada com bola para justamente a dilatação
ser o mais rápido possível, porque o importante é ser um parto ativo, sempre ativo. Quanto mais a gente se movimenta, mais rápido a dilatação acontece, mais rápido o bebezinho nasce e menos dor ela sente. E o tempo todo ela ficava pensando: cadê aquela dor horrorosa, aquela dor da morte que todo mundo falava que eu ia ter? E ela ficou esperando essa dor da morte, gente, até hoje. Porque essa dor da morte não apareceu, né, Bruna? E a gente continuou lá caminhando, fazendo os nossos exercícios. Até então, às 2h30 da manhã, ficamos nessa boa caminhada. Então, internamos às 23 horas e caminhada e bola, 2h30 da manhã foi a hora que eu coloquei ela no chuveiro. Ali fomos realizando os exames de toque, a Tiffany ali do meu lado, a gente conversando, se entretendo com outros assuntos, entre uma dor e outra, uma contração e outra. E, de repente, ela falou: vamos pra banheira, né? Ela começou a encher aquela banheira naquele chuveiro maravilhoso, que pra mim aquela água era... nem tenho palavras para descrever. E graças a Deus o meu trabalho de parto foi bem rápido e tranquilo, sob os olhares atentos dela, sem esquecer também do meu marido, que esteve ali junto, né, acompanhando, me incentivando, me encorajando. E aí, gente, eu tive uma ideia assim meio louca, meio bizarra, de colocar a banheira inflável embaixo do chuveiro. Então, lá no hospital, né, a gente tem uma sala, uma suíte específica para isso, e normalmente a gente deixa essa banheira inflável lá no outro espaço. Mas, naquele momento, ela precisava do chuveiro, e ela já estava a médica avaliou nesse momento, ela estava com 8 centímetros de dilatação. O Elias já estava super baixinho, e eu queria encher aquela banheira rápida, ao mesmo tempo que ela também estivesse utilizando o chuveiro. Foi aí que eu coloquei, então, a banheira embaixo do chuveiro. Ficou meio assim, oval, assim, não ficou aquela banheira redondona, como normalmente a gente usa, mas assim, para ela disse no relato de parto que foi a melhor sensação do mundo. Ó, até os passarinhos gostaram. Ela sentiu realmente um alívio, assim, foi tão gostoso. Ela falou que ela saiu do corpo dela. Foi o melhor momento do trabalho de parto dela, foi nessa hora. Porque ela sentia a água quente escorrendo no seu corpo. O pezinho dela ficou super quentinho naquela aguinha da banheira. E a banheira foi enchendo enquanto ela estava tomando banho. Foi uma ótima estratégia. Ao terminar de encher a banheira, o Elias já estava nascendo. Foi ótimo, então, porque deu tempo certinho, e o objetivo dela é que realmente o Elias nascesse na água, e foi o que deu certo. E a gente não contou para ela, né, que ela já estava na fase avançada do trabalho de parto, ela nem sabia enquanto ela estava de dilatação, e o tempo todo ela esperando aquela dor da morte e achando que a gente estava enganando ela. Porque eu comecei a falar pra ela: olha, Bruna, agora, nessa fase final do trabalho de parto, eu gostaria que a hora que você sentisse a contração, que você agachasse, fizesse um cócoras, e se você sentir vontade de fazer força, você pode fazer força. E ela não estava entendendo, ela estava achando que ela estava sendo enganada, porque ela falou: gente, eu já estou no final do meu trabalho de parto, não é possível isso, cadê aquela dor insuportável, cadê todo aquele processo? Ela não acreditou, mas sim, o Elias já estava nascendo. E nenhuma que ela agachou, fez esse cócoras e agachou. A médica fez um novo exame de toque ali mesmo, só para confirmar se a cabecinha do Elias já estava coroando. E nisso ela já gritou pro pediatra entrar. E a Bruna fez o quê? Mas já? Já tá nascendo? Agora que eu tô aqui no céu? Porque era onde ela achava que ela estava, com aquela água quentinha, o chuveirinho caindo nas costas dela, aquele ambiente escurinho e confortável. Ela falou: não acredito, Elias já vai nascer? E sim, o Elias já estava nascendo. E, gente, foi 3 forças. Foi muito fácil, muito tranquilo. Em 3 forcinhas, então 3h50 da manhã, o Elias já estava nos seus braços, chorando. Aquela coisa gostosa, aquele bebê branco, branquinho, um Gasparzinho, a coisa mais linda do mundo. Já estava ali, nos seus braços, a coisa mais linda do mundo. E exatamente às 3h50 da manhã o meu Elias nasceu, né? Quebrando mitos também, porque ele estava com o cordão enrolado no pescoço. E assim ele nasceu e veio direto para meus braços. Eu ainda naquele chuveiro, naquela banheira inflável que para mim foi maravilhosa. E assim, ele nasceu, ele veio para os meus braços. A Tiffany sempre ali do meu lado, já trouxe ele imediatamente para o meu seio, para mamar.
nasceu super, super bem e tranquilo, e do jeito que a Bruna queria. Na verdade, eu acho que no fundo, né, Bruna, foi melhor até do que você imaginou. Porque você ficou o tempo todo pensando que ia ser tão difícil, porque botam tanta coisa na nossa cabeça, que a mulher sofre tanto, que os partos são tão difíceis, que quando a gente vê uma história assim, a gente acaba nem acreditando. Mas foi isso que aconteceu, né, Bru? O seu parto foi lindo, lindo, lindo. E por quê? Porque você se entregou para aquele momento, porque você se preparou junto com o Thiago. E o tempo todo vocês juntos estavam trabalhando em harmonia e sintonia para que o Elias viesse de forma mais natural possível e cheio de amor, que é o que estava acontecendo naquele momento. Amor, não é dor, é amor. E assim, foi uma experiência realmente incrível e não me arrependo em nenhum momento, e eu acho que foi a minha melhor escolha ter uma doula do meu lado, que me fez me empoderar do meu corpo, me empoderar da minha gestação, do meu emocional, do meu psicológico, de entender todos o passo a passo que eu iria passar durante a gestação, não a gestação, mas durante o meu trabalho de parto. Foi lindo, foi emocionante, e eu ficava esperando, meu Deus do céu, quando é que vai vir aquela chamada, aquela famosa dor que fala, não sei quantos ossos do corpo quebrando, meu Deus, eu não vou aguentar. E graças a Deus deu tudo certo, e a Tiffany sempre ali me encorajando a ter um parto mais natural possível, e graças a ela, a toda a equipe médica, ao meu marido e a Deus, deu tudo certo. Obrigada. Esse final foi super emocionante. Teve muito choro, muito amor e muito carinho. Eu lembro uma cena linda assim da Bruna segurando aquele polaquinho, segurando o Elias, olhando para ele, chorando e falando: "Nós conseguimos, nós conseguimos". Foi uma frase tão linda, um momento tão bonito. E eu, obviamente, né, que chorei também junto, porque não tem um bebê que nasça que eu não chore. E alguns meses e meses depois, nós fizemos um encontro dos bebês da Tia Ti, junto com essa médica. E foi um privilégio ter você lá, Bru, levando o Elias de novo pra gente dar um cheiro. E é tão gostoso, né? Pena que esse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, eu não consigo abraçar e beijar os meus bebês. Mas logo, logo, quando tudo isso passar, vamos sim fazer novamente um encontro daí dos mais de 550 bebês que a Tia Ti já ajudou. E você é um deles, meu polaco. E um detalhe muito, mas muito importante desse parto também, é que ao nascer o Elias, a gente viu que ele estava com o quê? Circular de cordão. O que para muitos médicos também seria indicativo de cesárea. Então, para mim, esse parto, ele é muito especial porque ele é a quebra de dois grandes mitos. O da pressão arterial, que ela estava bem alta a pressão arterial dela, inclusive teve um internamento, e ainda circular de cordão do bebê. E foi um parto super rápido, super tranquilo. Imagina, a gente internou às 23 horas com contrações, né? Ela passou o dia super bem, caminhando tranquila, e às 3h50 o Elias já estava nos seus braços, de um parto 100% natural, humanizado, do jeito que ela queria.